bom, estamos de volta, desta vez para estudarmos a lição número 8, Livres para Descansar, dentro da nossa temática desse trimestre, Descanso em Cristo, na lição da Escola Sabatina. Você é bem-vindo, você é bem-vinda conosco, sinta-se bem aqui no nosso canal, que Deus lhe abençoe. Qual é o tema que vamos discutir nessa semana? Um tema extremamente importante. Nós vamos estudar onde encontrar descanso e paz, mesmo quando nossas orações por cura não são respondidas. Ou quando elas são, mas às vezes não são exatamente do jeito que nós queremos que elas sejam respondidas. Na lição dessa semana, o autor trabalhou sobre oração, cura e descanso. E ele trabalhou com dois casos bíblicos de cura. E desses dois casos nós aprendemos lições e tiramos conclusões. O primeiro caso, você já lembra dele, é Marcos 2, versos 5 a 12, a cura daquele paralítico que foi trazido a Jesus pelos seus amigos. E esse paralítico desceu até onde estava Jesus, logicamente colocado ali pela interferência dos seus amigos. Jesus queria curar aquele homem. Mas um detalhe interessante, e a gente aprende aqui, é que antes Jesus precisava fazer algo mais profundo com aquele homem. A doença e a saúde envolvem o ser humano como um todo. Ninguém é sadio só do corpo, ele precisa ser sadio também da mente. Ele precisa ser sadio também da parte espiritual. E ninguém é doente só do corpo, ele também pode ter problemas espirituais, pode ter problemas na mente, né? Então, a doença envolve o ser humano todo e a cura tem que envolver também. No plano de Deus, a cura vem junto com a questão espiritual também. Jesus faz o seguinte, ele perdoa o pecado do homem. Por que ele não curou primeiro aquele aleijado que estava na sua frente? E por que ele simplesmente primeiro começa com o perdão? Por quê? Porque ele sabia que a vida pecaminosa daquele homem havia causado a paralisia. Ou seja, um constante desobedecer às regras e leis de Deus para o corpo humano fizeram com que ele ficasse aleijado. Então Jesus, percebendo a maldade dos fariseus, que estavam ali como plateia naquela cura, fez uma pergunta. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, pegue a sua cama e ande? Ele colocou eles numa situação complicada. E então ele responde, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, eu digo ao paralítico, levanta-te, pegue a sua cama e vá para casa. Ou seja, Jesus faz uma cura completa. Muitas vezes alguém pode orar por uma cura e Deus pode conceder. Mas muitas vezes a pessoa vai orar, mas quer depois continuar com as suas regras e a sua desobediência contra Deus. E contra o plano de Deus para a nossa vida e para a nossa saúde. Então, o pecado está ligado muitas vezes à doença. A doença muitas vezes é resultado do pecado. Mas acalme um pouquinho. Não é só isto. Logo adiante eu vou voltar a esse assunto para você entender melhor. Bem, essa é a primeira parte da lição. A segunda parte, a segunda história, você também conhece, que é a história do profeta Elias, lá do Velho Testamento. 1 Reis 18 e 19. Quem era Elias? Elias era um profeta, um servo de Deus, que enfrentou os profetas de Baal, que eram aqueles pagãos lá em 1 Reis 18. Você conhece aquela história do Monte Carmelo, ele vencendo aqueles profetas todos, né? E ele fez ali um grande trabalho. Mas ficou muito exausto, cansado. Ele teve a notícia de que Jezabel queria matá-lo, porque ele acabou com os profetas de Baal, os quais eram protegidos de Jezabel. E a Bíblia dá a impressão, essa palavra naturalmente não existia naquele tempo, de que Elias entrou em depressão. O texto bíblico diz assim, que ele entrando no deserto, caminhando um dia, chegou ao pé de um giesta, que era uma árvore, né? Sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte, né?
Ele disse o seguinte: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Ele me passa aqui a ideia de alguém com pensamentos suicidas, porque estava numa profunda depressão. Aí você percebe que mesmo os homens de Deus podem ter momentos de desânimo, de depressão. E o diabo se aproveita disso naturalmente para tentar matá-los. Essa é a verdade, né? E ele é daquele tipo de pessoa que começa a pensar que a morte é a única saída. Nós sabemos que não é a única saída. Porque um dia vamos ter que enfrentar o juízo, né? Elias pensou assim: olha, eu vou morrer e tudo está resolvido. Não era bem assim, né? Então nós temos essas duas histórias aqui, bem diferentes. Você tem, de um lado, um paralítico que estava doente por causa dos seus próprios erros, do seu próprio pecado, e de um outro lado você tem um profeta que tinha um quadro, digamos, crônico de depressão, que tinha um problema interno, ele não havia cometido um pecado exatamente, mas que ele estava sofrendo nessa situação. E então, juntando as duas histórias, e é isso que é o importante, a gente precisa tirar algumas conclusões disso tudo e aprender com isso tudo. Bom, terceiro bloco, então, é conclusões. Letra A. Doença é resultado do pecado. Ponto final. Mas nem sempre a doença é resultado do seu pecado individual. Observe, muitas vezes nós ficamos doentes não porque cometemos um erro. Por exemplo, se eu fumar a vida toda e tiver um enfisema pulmonar e morrer dele, quem é o culpado nessa história toda? Quem fumou, no caso eu. Então, a doença é resultado do meu pecado direto. Mas muitas vezes não é assim. Há doenças que vêm de fora. Vamos tomar o próprio Covid-19, que o mundo inteiro sofreu com ele e ainda sofre. Ele muitas vezes acomete e entra em pessoas que não têm nenhuma culpa, que não têm nenhum problema. Qual é o problema dessas pessoas? Nenhum. Mas elas são acometidas e algumas, infelizmente, morrem. Nós perdemos amigos queridos desta doença. Não é verdade? Não é? Então, aí vem uma explicação bíblica. E por essas duas histórias e por outras mais, a gente chega a essa conclusão. Muitas vezes nós sofremos, não porque pecamos, como o paralítico da história de Jesus, mas nós sofremos porque estamos em um mundo afetado e infectado pelo pecado. Observou? Estamos num mundo afetado e infectado pelo pecado. Terceira conclusão. Às vezes Deus cura pelo milagre em si. No caso do paralítico, eu te perdoo e depois levanta-te e anda. Resolvido. Deus cura, coloca a sua mão poderosa ali. Outras vezes, Deus cura pela terapia do descanso e do recobrar forças, de uma mudança de vida. Sempre isto é bom, né? O texto de 1 Reis 19 diz assim que Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado, havia comida, sobre brasas quentes, um jarro d'água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Ou seja, ele mudou os seus hábitos e os seus hábitos lhe fizeram bem, recobraram as suas forças. Algo mais ainda sobre Elias e sobre a cura que pode acontecer na nossa vida. Outras vezes, Deus usa também uma missão para nos livrar, por exemplo, de uma doença como a depressão. Não estou dizendo que isso resolve tudo, não estou dizendo que não deve ir ao médico, devemos seguir todos esses protocolos. Mas Deus, muitas vezes, usa isso para nos animar, nos curar. Para Elias, Deus deu uma missão. O texto bíblico diz assim, que o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde você veio, vá para o deserto de Damasco, chegando lá, unja Azael como rei da Síria. 1 Reis 19, verso 15. E isso é muito importante. Deus deu uma missão para ele. Depois que ele recobrou os seus sentidos, recobrou a sua saúde, Deus disse assim, você tem que ter um propósito. Alguém que não tem propósito vai cair de novo numa depressão, num momento de depressão como esse que você está tendo. E ele então parte para realizações dentro do seu ministério. Isso é muito importante a gente perceber isso, né? E finalmente,
para resolver todos os problemas que nós temos, o Senhor vai nos levar para o céu. O que ele fez com Elias? Levou Elias numa carruagem para o céu, lá onde não existe nenhuma doença. Apocalipse 21:4 diz que Deus vai enxugar dos seus olhos toda a lágrima. E então, eu termino a lição desta semana colocando para você pensar e também para você conversar com seus amigos, o seguinte: como é que eu posso obter descanso, mesmo quando as minhas orações por cura, por exemplo, não estão sendo atendidas como eu desejo, ou como nós desejamos? Há um texto de um livro muito interessante chamado Mensagens Escolhidas, volume 2, página 242 e 243, que inclusive está no livrinho da lição desta semana, que eu particularmente achei muito interessante. Ele diz assim, é um conselho para nós, né? Quando temos uma situação como esta. Continuai olhando para Jesus, fazendo com fé orações silenciosas, ou seja, clamando a Deus, apoderando-vos da força de Deus, quer tenhais quaisquer manifestos sentimentos, quer não. Avançai resolutos, como se cada uma das orações feitas tivesse sido acolhida pelo trono de Deus e atendida por aquele cujas promessas não faltam jamais. Prossegui no caminho, cantando e salmodiando a Deus em vosso coração, mesmo quando opressos por uma sensação de peso e tristeza. Digo-vos, como alguém que sabe, virá a luz, alegria, será vosso canhão, e as névoas e nuvens serão espancadas. E passamos do poder opressor das sombras e trevas para a clara luz da sua presença. Em resumo, se as orações não são atendidas como você gostaria, continue orando e entregando na mão de Deus e deixando Deus cumprir os propósitos que Ele tem na sua vida. Pense nisso, um abraço, até a semana que vem.